Capítulo 2. Os 7 princípios herméticos. Abrindo aspas. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente, fechando aspas, o Kybalion. Os 7 princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes. Primeiro princípio, o princípio do mentalismo. Segundo, o princípio da correspondência. Terceiro, o princípio de vibração. Quarto, o princípio de polaridade. Quinto, o princípio de ritmo. Sexto, o princípio de causa e efeito. Sétimo, o princípio de gênero. Estes 7 princípios podem ser aplicados e explanados, como vamos fazer nesta lição. Uma pequena explanação de cada um deles pode ser feita agora e é o que vamos fazer. Primeiro princípio, o princípio do mentalismo. Abre aspas. O todo é mente. O universo é mental. Fecha aspas. O Kybalion. Este princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo, abrindo um parênteses, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sob tudo o que tem aparência aos nossos sentidos materiais. Fecha aspas. É espírito, é incognoscível, é indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente, infinita e universal. Ensina também que todo o mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem a sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos nossa existência. Este princípio, estabelecendo a natureza mental do universo, explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública e que, sem tal explicação, seriam ininteligíveis e desafiariam o exame científico. A compreensão deste princípio hermético do mentalismo habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e aplicar o mesmo princípio para sua felicidade e adiantamento. O estudante hermetista ainda não sabe aplicar inteligentemente a grande lei mental, apesar de empregá-la de maneira casual. Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um velho mestre hermético escreveu, há muito tempo, abre aspas, aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio, fecha aspas. E essas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem essa chave mestra, o domínio é impossível e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. Agora nós vamos para o princípio 2,
que é o princípio da correspondência. Abre aspas. O que está em cima é como está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Fecha aspas, o Kybalion. Este princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência e da vida. O velho axioma hermético diz essas palavras, abre aspas. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, fecha aspas. A compreensão desse princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que, de outro modo, nos seria impossível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais, por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista o desconhecido. O seu uso constante rasgava aos poucos o véu de Ísis, e um vislumbre da face da deusa podia ser percebido. Justamente do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem. Enquanto estiver no seu observatório a medir sóis longínquos, assim também o conhecimento do princípio de correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente, do conhecido ao desconhecido. Estudando a mônada, ele chega a compreender o arcanjo. Agora nós vamos para o terceiro princípio, o princípio da vibração. Abre aspas. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra, fecha aspas, o Kybalion. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado, fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E, contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado, como uma roda que se move muito rapidamente, parece estar parada. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Entre esses polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula, até os mundos e os universos, tudo está em movimento vibratório. Isto é verdade nos planos da energia e da força, abre parênteses, que também variam em graus de vibração, fechando parênteses. Nos planos mentais, abrindo parênteses, cujos estados dependem da vibração, fechando parênteses,
e também nos planos espirituais. O conhecimento deste princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante ermitista conhecer as suas vibrações mentais, assim como também a dos outros. Só os mestres podem aplicar este princípio para a conquista dos fenômenos naturais, por diversos meios. Abrindo aspas, aquele que compreende o princípio de vibração alcançou o cedro do poder, fecha aspas, diz um antigo escritor. Agora nós vamos para o quarto princípio, o princípio da polaridade. Abre parênteses, tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades, e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Fecha aspas, o Caballion. Este princípio encerra a verdade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto, que formava um velho axioma hermético. Ele explica os velhos paradoxos, que deixaram muitos homens perplexos e que foram estabelecidos assim. A tese e a antitese são idênticas em natureza, mas diferentes em graus. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias-verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo, etc, etc, etc. Ele explica que em tudo há dois polos, ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Olhai para o vosso termômetro e vede se podereis descobrir onde termina o calor e começa o frio. Não há coisa de calor absoluto ou de frio absoluto. Os dois termos, calor e frio, indicam somente a variação de grau da mesma coisa, e que essa mesma coisa que se manifesta com o calor e frio nada mais é do que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor, e os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio da polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno, onde cessa a obscuridade e começa a luz. Qual é a diferença entre o grande e o pequeno, entre o forte e o fraco, entre o branco e o preto, entre o perspicaz e o nécio, entre o alto e o baixo, e entre o positivo e o negativo? O princípio da polaridade explica esses paradoxos, e nenhum outro princípio pode excedê-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permitiu-nos tomar um exemplo extremo, o do amor e o do ódio. Os dois estados mentais, em aparência totalmente diferentes, apesar disso, existem graus de ódio e graus de amor, em um ponto médio em que usamos dos termos
igual ou desigual, que se encobrem mutuamente de modo tão gradual que às vezes temos dificuldade em conhecer o que nos é igual, desigual ou nenhum e nem outro. Em todos são simplesmente graus da mesma coisa. Como compreendeis, se meditardes um momento, e mais que isso, abre aspas, coisas que os hermetistas consideram de máxima importância, fecha aspas. É possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, na própria mente de cada um de nós e nas mentes dos outros. Muitos de vós que ledes essas linhas tiveram experiências pessoais de transformação de amor em ódio, ou do inverso, que é isso se desse com eles mesmos, quer com os outros. Podeis, pois, tornar possível a sua realização, exercitando o uso da vossa vontade por meio das fórmulas herméticas. Deus e o diabo são, pois, os polos da mesma coisa. E o hermetista entende a arte de transmutar o diabo em Deus por meio da aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte da polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres hermetistas. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o domínio da arte. Agora nós vamos para o quinto princípio, que é o princípio do ritmo. Abre aspas. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas, à medida do movimento à direita e à medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação, fecha aspas. O trabalho. Este princípio contém a verdade que em tudo se manifesta um movimento para diante e para trás, um fluxo e refluxo, um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao pêndulo. Uma maré enche e uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa, entre dois polos que existem conforme o princípio da polaridade, de que tratamos há pouco. Existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. Isto acontece nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Esta lei se manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem, abre parênteses, e é com estes últimos que os hermetistas reconhecem a compreensão do princípio mais importante, fecha aspas, fecha parênteses. Os hermetistas compreendem este princípio, reconhecendo a sua aplicação universal, e descobriram também certos meios de dominar os seus efeitos no próprio ente, como o emprego de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental de neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como se escapa dos seus efeitos na própria pessoa, até um certo grau que depende do domínio deste princípio. Aprenderam como empregá-lo em vez de serem empregados por eles. E neste e nos outros métodos consiste a arte dos hermetistas. O mestre hermetista polariza-se até o ponto em que desejar,
Então, neutraliza a oscilação rítmica pendular que tenderia a arrastá-lo ao outro polo. Todos os indivíduos que atingiram o grau de domínio próprio executam isto até um certo grau, mais ou menos inconscientemente, mas o mestre o faz conscientemente e com o uso de sua vontade, atingindo um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser acreditado pelas massas populares que vão para diante e para trás como um pêndulo. Este princípio e o da polaridade foram estudados secretamente pelos hermetistas, e os métodos de impedi-los, neutralizá-los e empregá-los foram uma parte importante da alquimia mental do hermetismo. Sexto princípio, de causa e efeito. Abre aspas. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Fecha aspas, ou Kybalion. Este princípio contém a verdade que há uma causa para todo o efeito e um efeito para toda causa. Explica que, tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão. Não há coisa que seja casual, que, no entanto, existem vários planos de causa e efeito. Os planos superiores dominando os planos inferiores, nada podendo escapar completamente da lei. Os hermetistas conhecem a arte e os métodos de elevar-se do plano ordinário de causa e efeito a um certo grau, e por meio da elevação mental a um plano superior, torna-se causadores em vez de efeitos. As massas do povo são levadas para frente. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões num tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam seu gênio, caráter, suas qualidades, poderes, tão bem como os que cercam e tornam-se motores em vez de peões. Eles ajudam a julgar a criação, quer física, quer mental ou espiritual. É possível sem partida da vida. Em vez de serem jogados e movidos por outras vontades e influências, empregam o princípio em lugar de serem instrumentos. Os mestres obedecem à casualidade do plano superior, mas ajudam a governar o nosso plano. Neste preceito, há condensado um tesouro do conhecimento hermético. Aprenda-o quem quiser. Sétimo princípio, o princípio de gênero. Abre aspas. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Fecha aspas. O Kybalion. Este princípio encerra a verdade que o gênero é manifestado em tudo, que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isto é certo não só no plano físico, mas também no plano mental e espiritual. No plano físico, este princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. A compreensão de suas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixaram perplexas as mentes dos homens. O princípio do gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas
e todas as pessoas contêm em si os dois elementos deste princípio. Todas as coisas, macho, também o elemento feminino. Todas as coisas fêmeas têm o elemento masculino. Se compreenderdes a filosofia da criação, geração e regeneração mentais, podereis estudar e compreender esse princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Nós vamos advertirmos que este princípio não tem relação alguma com as teorias e práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes que têm títulos empolgantes e fanáticos e que nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural de gênero. Tais teorias, baseadas nas antigas formas infamantes do falicismo, tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma, e a filosofia hermética sempre publicou notas severas contra esses preceitos, que tendem à luxúria, depravação e perversão dos princípios da natureza. Se desejais tais ensinamentos, podeis procurá-los noutra parte. O hermetismo nada contém nestas linhas que sirva para vós. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os vis, todas as coisas são vis e baixas. Aqui encerramos os 7 princípios. O próximo vai ser a transmutação mental. Bom estudo!